Você já se perguntou se as histórias bíblicas realmente podem mudar sua vida? Imagine um profeta que foge de Deus, é engolido por um peixe e emerge transformado. Pode parecer um conto antigo, mas e se eu te dissesse que a história de Jonas carrega ensinamentos poderosos para os nossos dilemas modernos? Muitos de nós, em algum momento, nos sentimos perdidos, enfrentando desafios que parecem insuperáveis. A história de Jonas não é apenas um relato distante. Jonas é um personagem fascinante das histórias bíblicas, identificado como um profeta de Deus durante o reinado do rei Jeroboão II de Israel. Seu nome, que significa pomba, carrega um simbolismo de paz e mensageiro, mesmo que sua missão tenha sido tudo menos tranquila. Jonas foi escolhido por Deus para transmitir uma mensagem crucial à capital da Assíria, Nínive, uma tarefa que ele relutantemente aceitou. Ele é lembrado não apenas por sua desobediência inicial, mas pelo impacto duradouro de sua história. A missão de Jonas era clara e direta: levar uma mensagem de arrependimento aos habitantes de Nínive, que viviam em grande pecado. Essa tarefa era grandiosa e assustadora, pois Nínive era uma cidade conhecida por sua maldade e brutalidade. Imagine ser enviado a um lugar onde você é visto como inimigo, com a responsabilidade de entregar uma mensagem de condenação. Jonas, em sua humanidade, temeu e hesitou, refletindo o dilema que muitos de nós enfrentamos ao sermos chamados para tarefas difíceis. A Bíblia nos conta que Jonas recebeu uma instrução divina para levantar-se e ir a Nínive, pregando contra a cidade. Este chamado divino não foi apenas um teste de obediência, mas uma demonstração do amor de Deus, até mesmo pelos pecadores. Jonas, contudo, escolheu inicialmente fugir desta responsabilidade, embarcando em uma jornada oposta. Esta fuga não era simplesmente um deslocamento físico, mas também uma tentativa de escapar da vontade de Deus e das suas próprias inseguranças. A história de Jonas é um lembrete poderoso de que mesmo os servos de Deus podem vacilar. Sua relutância e eventual obediência ilustram a luta interna que muitos enfrentam ao seguir os ensinamentos bíblicos. A missão de Jonas, embora aparentemente impossível, mostra que o propósito divino pode ser alcançado mesmo através da fraqueza humana. E assim, Jonas se torna um exemplo eterno de como a fé e a determinação podem superar o medo, estabelecendo uma conexão profunda entre as histórias da Bíblia e nossas vidas cotidianas. Nínive, fundada por Nimrod após o dilúvio, é mais do que uma simples cidade na história da Bíblia. Ela simboliza o poder e a brutalidade do Império Assírio. Como capital desse império, Nínive se tornou sinônimo de crueldade e opressão, conhecida por suas campanhas militares impiedosas e sua disposição em infligir terror nos corações de seus inimigos. Para Jonas, a missão de pregar o arrependimento em Nínive era não apenas desafiadora, mas perigosa, considerando a reputação temível dos assírios. A fama de Nínive se deve em grande parte à sua brutalidade. Os assírios eram conhecidos por suas práticas desumanas, como esfolar vivos os cativos e exibir seus atos de violência como um aviso aos outros. Esta reputação de crueldade extrema fazia de Nínive um lugar de medo e horror. Imagine ser enviado a uma cidade onde o perigo era iminente e a recepção possivelmente hostil. No entanto, Deus escolheu Jonas para essa missão específica, desafiando-o a confrontar seus próprios medos e preconceitos. Além de sua crueldade, Nínive era também um centro de poder e influência, refletindo a força do Império Assírio. Suas muralhas imponentes e vastos recursos faziam dela uma metrópole significativa, tanto em termos políticos quanto econômicos. A importância de Nínive na história bíblica não se restringe à sua maldade, mas também ao seu papel crucial nos eventos históricos da época. A cidade representava uma ameaça real e presente ao povo de Israel, tornando a missão de Jonas ainda mais crítica. A escolha de Nínive como alvo da mensagem de arrependimento de Jonas não foi acidental. Deus queria mostrar que seu amor e compaixão se estendiam até mesmo aos mais cruéis dos povos.
A importância de Nínive na história de Jonas é um lembrete poderoso de que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. Este fato estabelece uma conexão profunda entre as histórias bíblicas e nossas próprias vidas, lembrando-nos de que o perdão e a redenção estão disponíveis para todos, independentemente de seu passado. Jonas, em um momento de fraqueza humana, decidiu fugir da missão que Deus lhe havia confiado. Ao invés de seguir para o nordeste em direção a Nínive, ele embarcou em um navio rumo ao oeste, em direção a Tarsis, uma cidade que muitos acreditam estar localizada na atual Espanha. Essa fuga não era apenas geográfica, mas também uma tentativa de escapar do chamado divino e das responsabilidades que ele não queria assumir. Esta ação ilustra o conflito interno que muitos de nós enfrentamos ao tentar evitar desafios difíceis. No meio da viagem, uma forte tempestade surgiu, colocando em risco a vida de todos a bordo. Os marinheiros, desesperados, perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo e, após lançarem sortes, descobriram que Jonas era o responsável pela fúria do mar. Jonas, reconhecendo sua culpa, pediu para ser jogado ao mar, acreditando que assim salvaria os outros. Esse ato de autossacrifício revela um lado nobre de Jonas, que mesmo fugindo, ainda se preocupava com a vida daqueles ao seu redor. A tempestade acalmou imediatamente após Jonas ser lançado ao mar, um claro sinal de que Deus estava controlando os eventos. É interessante notar como as histórias bíblicas frequentemente destacam a intervenção divina em momentos críticos. Jonas, agora à deriva, foi engolido por um grande peixe preparado por Deus, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites. Este período no ventre do peixe simboliza uma jornada de reflexão e arrependimento, um momento para Jonas reconsiderar suas escolhas e seu relacionamento com Deus. A desobediência de Jonas e suas consequências são um lembrete poderoso de que não podemos escapar dos planos de Deus. Mesmo quando tentamos fugir, a mão divina nos encontra e nos guia de volta ao caminho certo. As histórias bíblicas, como a de Jonas, nos ensinam que a fuga não é a solução e que enfrentar nossos desafios com coragem e fé é o verdadeiro caminho para a redenção. Este episódio da vida de Jonas prepara o terreno para seu eventual retorno à missão, destacando a importância da obediência e da confiança em Deus. Jonas não desobedeceu a Deus por mera teimosia ou rebeldia sem causa. Seus motivos eram profundamente enraizados no medo e no zelo patriótico por Israel. Ele sabia muito bem do que os assírios eram capazes e temia pelo destino de seu próprio povo. A ideia de pregar o arrependimento aos inimigos de Israel, potencialmente prolongando sua existência como uma ameaça, era intolerável para ele. Esse dilema entre o dever divino e a lealdade nacional revela um conflito interno que muitos de nós podem compreender em diferentes contextos. Além do medo, Jonas foi movido por um desejo fervoroso de ver a justiça divina sendo feita contra Nínive. Ele queria que a cidade, com toda a sua maldade e crueldade, fosse destruída como punição pelos seus pecados. Sua fuga para Tarsis pode ser vista como uma tentativa desesperada de impedir que Deus poupasse os assírios, acreditando que, ao não pregar o arrependimento, estaria selando o destino deles. Este pensamento, embora compreensível, mostra como Jonas subestimou a capacidade de Deus de alcançar seus objetivos, independentemente da cooperação humana. O medo de Jonas também estava ligado à sua compreensão da misericórdia divina. Ele sabia que Deus era compassivo e pronto a perdoar aqueles que se arrependessem genuinamente. Esta percepção gerou em Jonas um conflito. Ele queria proteger seu povo, mas ao mesmo tempo reconhecia a bondade de Deus, que poderia estender o perdão até aos inimigos mais implacáveis. Este entendimento profundo da natureza divina é uma característica das histórias bíblicas, que constantemente nos lembram da amplitude do amor e da misericórdia de Deus. Em última análise, a desobediência de Jonas nos ensina sobre os desafios de seguir os caminhos de Deus quando eles contrariam nossos próprios desejos e medos. A história bíblica de Jonas é um convite para refletirmos sobre como lidamos com os mandamentos divinos.
especialmente quando eles nos levam a lugares desconfortáveis ou a confrontar nossos próprios preconceitos. A história de Jonas e o grande peixe é uma das mais conhecidas entre as histórias bíblicas, evocando imagens vívidas e poderosas de milagres e intervenção divina. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros para acalmar a tempestade, Jonas foi engolido por um grande peixe preparado por Deus. Este evento não é apenas um milagre impressionante, mas também um símbolo profundo de proteção e reclusão, onde Jonas teve tempo para refletir sobre suas ações e sua desobediência. É interessante notar que a Bíblia não especifica que Jonas foi engolido por uma baleia, mas sim por um grande peixe. A linguagem original do texto hebraico usa o termo Dag Gadol, que literalmente significa grande peixe. Essa distinção pode parecer sutil, mas é importante para entender como as histórias bíblicas usam a linguagem e os símbolos para transmitir mensagens profundas. A falta de um termo específico para baleia, no hebraico antigo, reflete as limitações linguísticas da época, mas não diminui o poder do milagre descrito. A interpretação tradicional desse evento varia, com alguns sugerindo que o grande peixe poderia ter sido uma baleia, enquanto outros apontam para um tipo de peixe gigante desconhecido. O ponto crucial é que, independentemente da espécie, o ato de Deus preparar esse peixe demonstra seu controle absoluto sobre a criação e sua disposição em usar meios extraordinários para alcançar seus propósitos. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, um período de isolamento e introspecção que o levou a um profundo arrependimento. Essa experiência no ventre do grande peixe é uma metáfora poderosa para os momentos em que somos forçados a parar e refletir sobre nossas vidas e escolhas. Assim como Jonas, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos ser confrontados com nossas ações e buscar um novo caminho. Após sua experiência transformadora no ventre do grande peixe, Jonas recebeu uma segunda chance de cumprir sua missão. Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, comissionou Jonas novamente para ir a Nínive e proclamar sua mensagem. Este novo chamado simboliza a importância do arrependimento e da obediência, mostrando que Deus não desiste de seus servos, mesmo quando eles falham. Jonas, agora mais consciente de sua responsabilidade e do poder de Deus, decidiu obedecer. Quando Jonas finalmente chegou a Nínive, ele percorreu a cidade proclamando a mensagem divina. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. A reação dos habitantes foi surpreendente e imediata. Desde o mais humilde até o próprio rei, todos se arrependeram e proclamaram um jejum, vestindo-se de pano de saco em sinal de contrição. Esta resposta coletiva e sincera ao chamado ao arrependimento é um testemunho poderoso da eficácia da palavra de Deus quando transmitida com convicção. A resposta de Nínive ao chamado de Jonas não foi apenas um evento isolado, mas um exemplo de como os ensinamentos bíblicos podem provocar mudanças profundas e imediatas. Os habitantes da cidade, reconhecendo sua própria maldade, buscaram o perdão divino com humildade e seriedade. O rei de Nínive, em um ato de liderança e exemplo, decretou que todos, inclusive os animais, deveriam participar do jejum e clamar intensamente a Deus. Este ato de liderança reforça a ideia de que mudanças significativas muitas vezes começam do topo e se espalham pela comunidade. O impacto desta segunda comissionamento de Jonas vai além da própria cidade de Nínive. Ele demonstra que a obediência aos mandamentos de Deus pode levar à transformação e ao renascimento, não apenas para os indivíduos, mas para sociedades inteiras. A reação de Nínive à pregação de Jonas foi nada menos que extraordinária. A cidade, conhecida por sua maldade e brutalidade, surpreendentemente respondeu com um arrependimento genuíno. O rei de Nínive liderou este movimento de contrição, decretando um jejum para todos, inclusive os animais, e ordenando que todos se vestissem de pano de saco, um símbolo de humildade e arrependimento profundo. Este ato coletivo de penitência é uma demonstração poderosa de como os ensinamentos bíblicos podem inspirar
mudanças radicais, mesmo nos corações mais endurecidos. A decisão do rei de Nínive de se humilhar diante de Deus e de convocar todo o povo para fazer o mesmo é um testemunho do poder transformador da palavra divina. Ao proclamar o jejum e a vestimenta de pano de saco, o rei mostrou que ninguém estava isento do chamado ao arrependimento. Este exemplo de liderança é um lembrete de que a transformação verdadeira começa com a disposição de reconhecer os próprios erros e buscar o perdão divino. As histórias bíblicas frequentemente destacam a importância da liderança moral e espiritual. E o rei de Nínive exemplifica isso perfeitamente. O arrependimento de Nínive não foi apenas um ato superficial, mas um movimento profundo de mudança de coração e comportamento. A cidade, outrora temida por sua crueldade, demonstrou que a misericórdia de Deus está disponível para todos que sinceramente se voltam a Ele. Deus, ao ver o arrependimento genuíno dos ninivitas, decidiu poupar a cidade da destruição que havia sido prometida. Este evento ilustra o amor e a compaixão de Deus, que prefere o arrependimento e a redenção à punição. A reação de Nínive também nos ensina sobre a possibilidade de mudança e redenção, independentemente do quão distante uma pessoa ou sociedade possa parecer de Deus. As histórias bíblicas, como a de Nínive, nos desafiam a acreditar que a transformação é possível e que a graça divina pode alcançar até os lugares mais inesperados. Esta narrativa prepara o terreno para entender a complexa reação de Jonas à misericórdia de Deus, mostrando que, mesmo os mais resistentes, podem ser tocados pelo poder do arrependimento sincero. A mudança de atitude do povo de Nínive foi recebida de maneira ambígua por Jonas. Ele havia pregado a mensagem de destruição, esperando que a cidade fosse condenada. Mas quando Deus mostrou misericórdia e poupou Nínive, Jonas ficou profundamente descontente. Este descontentamento revela um lado humano e falível do profeta, que lutava para conciliar a justiça divina com a compaixão. Jonas, em sua frustração, sentiu-se traído pela graça de Deus, mostrando como até mesmo os servos de Deus podem ter dificuldades em aceitar sua vontade. Jonas expressou sua raiva e decepção diretamente a Deus, reclamando que sabia desde o início que Deus era misericordioso e compassivo. Esta honestidade brutal com Deus é um aspecto notável das histórias bíblicas, mostrando que Deus permite e entende nossos questionamentos e emoções humanas. Jonas se retirou da cidade, esperando que Deus ainda pudesse mudar de ideia e destruir Nínive. Ele construiu um abrigo e aguardou, numa mistura de esperança e amargura, para ver o desfecho final. Enquanto Jonas esperava, Deus preparou uma planta para dar sombra a ele, aliviando seu desconforto sob o sol escaldante. Jonas se alegrou muito com a planta, mas essa alegria foi breve. No dia seguinte, Deus enviou um verme para destruir a planta, e um vento quente soprou, aumentando os torcincor. De Jonas. Esta experiência foi usada por Deus para ensinar uma lição de compaixão e perspectiva. Deus questionou Jonas sobre sua preocupação com a planta que ele não havia cultivado, em contraste com a compaixão de Deus por Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas. A reação de Jonas à misericórdia de Deus nos ensina sobre a complexidade das emoções humanas quando confrontadas com a graça divina. As histórias bíblicas nos mostram que mesmo aqueles escolhidos por Deus para grandes tarefas podem lutar com seus próprios sentimentos de justiça e misericórdia. O arrependimento do povo de Nínive, embora sincero e imediato, não foi uma mudança permanente. Com o tempo, os ninivitas retornaram aos seus antigos caminhos de maldade e desobediência. A história bíblica nos mostra que, apesar do arrependimento inicial e da misericórdia de Deus, a cidade acabou sendo destruída décadas depois por babilônios e medos. Este destino final de Nínive serve como um lembrete sombrio de que o arrependimento deve ser contínuo e genuíno. Não apenas uma resposta temporária ao medo da punição. Deus usou a Assíria, e especificamente Nínive, como um instrumento de sua justiça.
Eles foram a vara de sua ira para punir Israel por seus próprios pecados. No entanto, quando os assírios falharam em reconhecer que suas vitórias e poder vinham de Deus e continuaram em seus caminhos arrogantes e brutais, a paciência divina chegou ao fim. As histórias bíblicas frequentemente ilustram esse ciclo de arrependimento, perdão e eventual queda, enfatizando a necessidade de fidelidade e humildade contínuas diante de Deus. A queda de Nínive, nas mãos dos babilônios e medos, por volta de 612 a.C., marcou o fim de uma era de terror e opressão. A cidade, que havia sido poupada pela misericórdia de Deus após o arrependimento pregado por Jonas, finalmente colheu os frutos de sua desobediência persistente. Esta narrativa não apenas encerra a história de Nínive, mas também serve como um poderoso exemplo para todas as nações e indivíduos. O arrependimento sincero é necessário para evitar a ira divina, mas deve ser mantido através de ações contínuas e mudança de coração. O destino de Nínive é uma lição duradoura sobre a justiça e a misericórdia de Deus. As histórias bíblicas nos ensinam que, embora Deus seja paciente e misericordioso, Ele também é justo e santo. A história de Nínive nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e sociedade, perguntando-nos se estamos verdadeiramente arrependidos e vivendo de acordo com os ensinamentos bíblicos. O livro de Jonas é uma poderosa exemplificação do poder milagroso e da supremacia de Deus sobre toda a criação. Os eventos milagrosos, desde a tempestade repentina até o grande peixe preparado para engolir Jonas, ilustram como Deus usa os elementos da natureza para cumprir seus propósitos. Esses milagres não são apenas demonstrações de poder, mas também lembranças de que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, guiando e moldando nossos destinos conforme sua vontade. As histórias bíblicas nos ensinam que o incrível poder de Deus é sempre uma fonte de inspiração e reverência. A obediência dos servos de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, é uma lição central do livro de Jonas. Jonas inicialmente fugiu de sua missão, mas após uma série de eventos extraordinários, ele aprendeu a importância de seguir os mandamentos divinos. Esta narrativa nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como respondemos aos chamados de Deus, especialmente quando eles nos levam a lugares desconfortáveis. As histórias bíblicas nos incentivam a confiar em Deus e a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Apesar das fraquezas humanas e das falhas de Jonas, Deus ainda o usou para cumprir sua missão. Este tema recorrente nas histórias bíblicas mostra que Deus pode trabalhar através de pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos, assim como Noé, Abraão, Jacó, Davi e Pedro. Jonas é um exemplo de como Deus escolhe e capacita aqueles que parecem inadequados aos olhos humanos. Isso nos encoraja a não desanimar por nossas imperfeições, mas a confiar que Deus pode usar nossas fraquezas para a sua glória. A disposição de Deus para perdoar mediante o arrependimento sincero é outra lição vital do livro de Jonas. A resposta de Nínive ao chamado de arrependimento de Jonas e a subsequente misericórdia de Deus mostram que a compaixão divina está disponível para todos, independentemente de quão longe tenham se afastado. As histórias bíblicas nos lembram constantemente da importância do arrependimento genuíno e do desejo de Deus de perdoar. Portanto, ao concluir este vídeo, reflita sobre como você pode aplicar as lições de Jonas em sua própria vida. Pergunte-se: estou respondendo aos chamados de Deus com obediência e fé? Estou disposto a mudar e me arrepender genuinamente? A história de Jonas nos convida a um exame de consciência e a uma renovação de nosso compromisso com os valores e ensinamentos bíblicos. Este é um convite a viver uma vida mais plena e alinhada com a vontade divina. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato
E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.